tanto in tedesco come in brasiliano. I polacchi, e parleva polacco e parleva portoghese. E i giapponesi, e doperiva con la medesima facilità parlare italiano e giapponese. Você está entendendo isso? Sabe que língua é essa? Esse é o Talhã, um dialeto de origem italiana muito conhecido entre os descendentes de imigrantes do sul do Brasil, que foi elevado à categoria de língua. O Talhã é uma língua de referência cultural brasileira, reconhecida pelo IFAM em 2014 e foi construída pelos vários dialetos que os imigrantes trouxeram. Do Vêneto eram 7 províncias, cada uma falava um jeitinho diferente. De Trento, outros, e da Lombardia, outros. Esses 15, 20 dialetos aqui se misturaram e ficou isto que hoje se fala e que se escreve, que tem dicionários e que tem história. Uma língua consegue ficar viva e ser transmitida se tiver fala, mas também se tiver escrita. Então, o Talhã tem boa possibilidade de ficar viva. O Talhã nem sempre foi bem-vindo. Os imigrantes foram proibidos de falar italiano no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, sob o Estado Novo de Getúlio Vargas, como parte de uma campanha nacionalista. A lei forçou a adoção exclusiva do português, afetando a cultura e o uso dos dialetos como o Talhã. Não seria stati immigrati? Não interessa. A lei é clara. É proibido falar italiano. Na data em que se comemora os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, um projeto reúne esforços para salvar a língua Talhã. As assembleias regionais reúnem municípios da Serra Gaúcha que apresentam iniciativas para manter a língua viva. Não poderíamos ficar de fora, sendo que Farroupilha é o berço da imigração italiana no Rio Grande do Sul, especificamente em Nova Milano, o 4º distrito, onde também é a sede do encontro das tradições italianas. Importante esse evento para preservar esse patrimônio imaterial, não só da região italiana, mas de todo o Brasil, porque o Talhã é reconhecido nacionalmente como língua oficial dessas regiões que tem na sua história a imigração italiana. Nova Pádua, uma cidade com pouco mais de 2.500 habitantes, adotou o ensino do Talhã como parte do currículo. No, Gigetta, qua nel Zeni, il paese della cucagna, dove vim fora fornare del pane e farina de frumento tutti i giorni. É maravilhoso porque eles nos enchem de orgulho, porque a gente percebe que o Talhã ainda está vivo e temos como resgatá-lo, aprimorá-lo e torná-lo uma língua falada entre os jovens. Temos que manter a nossa língua viva, o nosso Talhã vivo. A gente une o presente com o passado para construir um futuro ainda mais rico, né? E que se mantém. Tudo que a gente é hoje é por aqueles que vieram, né? Então, manter os valores, porque o Talhã, ele é uma forma da gente contar a nossa história e dos valores que nos trouxeram até aqui. É o espírito, é o âmago, é o interior da nossa gente, de quem a gente é. Eu também sempre tive o Talhã na minha família, principalmente com os meus avós, que eles falam bastante Talhã. Inclusive, às vezes, para o meu avô, ele tem problema com a audição, então às vezes para ele é mais fácil dele ouvir em Talhã do que em português. É muito importante porque faz parte da nossa cultura, então eu com certeza pretendo passar isso para as próximas gerações. Quando a gente fala de cultura italiana, não dá para deixar de fora a gastronomia. Por aqui, os participantes animados puderam degustar delícias como fregolà, a focaccia, a polenta, tudo isso num ciaccoli, que em italiano significa uma boa conversa. O encontro também teve teatro. Em cena, o grupo Misericolone reúne arte, música e bom humor para retratar a época da proibição da língua. Durante a proibição do Talhã, um personagem deu voz aos imigrantes italianos, Nanetto Pipetta, um herói que retrata o imigrante simples, seu dia a dia e que foi sucesso de público num folhetim publicado durante um ano no jornal Estafeta Rio-Grandense. A primeira obra de ficção do Talhã foi criada pelo frei capuchinho Aquiles Bernardi. Por motivos de censura, as crônicas semanais pararam de ser publicadas em fevereiro de 1925.
mas depois foram imortalizadas num livro do personagem. Naneto, in cui della staffetta riograndense, migo scritto e está publicada la última aventura de Naneto Pipetta. Se escrito del jornal e ti si morto negate il Rio de Azanta. Um esforço conjunto para garantir que o Talhã ainda seja falado e ouvido por muitas gerações. Língua não é imposição e também não se pode proibir. Qual é a língua da gente? É aquela em que a gente sente e não a que manda o patrão. Então, Qual é a língua da gente? Mantemo nostra lingua viva perché è un tocco de nada. mi sento una grande cucaia. E se Dio mantenha-la viva, avanti andiamo avanti col Talhã. Andarmo avanti sempre che bisogna essere insieme e volersi bene. Que toca manter a nossa língua viva.